Eu saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez partilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. Isso é um momento sempre muito gratificante para todos nós, desfrutarmos dessa sabedoria, essa sabedoria que nos abençoa, né? Essa fonte de sabedoria que é a palavra do Senhor. E a própria palavra nos diz, né, que a bênção do Senhor é que enriquece. Então, eu tenho certeza que nós vamos ser enriquecidos pela bênção do Senhor, meditando sobre a sua palavra. Eu estava aqui com esta folhinha, pensando no propósito de Deus. O propósito de Deus, ele é real para tudo aquilo que ele trouxe à existência, até para a folhinha. Estava vendo, né, conceitos da biologia aqui que a gente aprende lá na escola, que há uma função. A folha, né, tem uma função, dentre são pelo menos duas funções, sendo que a principal eu diria que seria a fotossíntese, segundo nos ensinam os livros, que é responsável por nos fornecer o oxigênio aí no meio ambiente. Então Deus tem um propósito para uma folhinha igual essa aqui. Veja. E na realidade, quando ela fica desta cor seca, né, quando não há mais praticamente presença aqui de clorofila, é porque ela já cumpriu o seu propósito, ou o propósito que Deus estabeleceu para ela, e geralmente no outono as folhas caem. E a biologia, eu até verifiquei aqui, trata-se de uma estratégia das plantas para se proteger do frio, reduzindo ao máximo seu gasto de energia. Quando chega o outono e os dias começam a ficar mais curtos, a natureza está sinalizando às árvores que chegou o momento de modificar algumas das suas características. Interessante, né? Há toda uma transformação da árvore e que resulta, né, na queda da folha. E nesse momento, a folha se separa da árvore quando ela já cumpriu o propósito que Deus estabeleceu para ela. Olha, gente, se Deus estabelece um propósito para a folhinha, não tenha dúvidas de quando Ele trouxe você à existência, Ele trouxe com base num propósito. Eu diria, né, em um bom propósito. A sua existência, e a própria palavra nos garante isso, né, foi para o louvor da glória de Deus, Efésios 1, em Cristo. Isso é fundamental, né? O louvor da glória de Deus atrelados em Cristo Jesus. Lá na época, né, do profeta Isaías 43, diz que o Senhor estabeleceu um povo e formou um povo para Ele. Ele diz, né, povo que formei para mim. Veja então que o primeiro propósito de Deus, quando nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, foi para que vivêssemos para Ele. Esse é o propósito maior. E também a sua existência guarda também um propósito. Deus estabeleceu um propósito e esse propósito inicia-se com essa verdade, esse ponto crucial. Então, sinta na sua alma e no seu coração que a sua existência cuida de estabelecer esta verdade bíblica, a glória de Deus. Existir para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Entretanto, né, nós sabemos que para Deus manifestar o seu propósito, Ele muitas vezes estabelece formas que nós desconhecemos. Não é incomum
para que se cumpra o propósito de Deus nas nossas vidas, né, ele utilize, né, estratégias e situações não reveladas a nós. Por que isso? Você já pensou se Deus fosse estabelecer, ou se Deus fosse revelar para você como ele conduziria a sua vida para que você alcançasse os propósitos dele? Nós ficaríamos assustados. Quando Deus falasse, por exemplo, ele revelasse a você: meu filho, eu vou permitir que você passe um deserto. Você passe um deserto. Meu filho, eu vou permitir que você entre num tempo de tribulação. Você perguntaria: mas por quanto tempo, Senhor, que vai ser essa tribulação? Ah, vai ser por um dia, 2 dias, 2 anos, 3 anos. Meu Deus, Senhor, não tem outro meio, não? Meu filho, eu vou permitir que você tenha um filho com uma enfermidade, mas eu tenho um propósito. Às vezes as pessoas pensam: mas será que Deus é tão mau assim? Que Deus utiliza desses meios para poder nos atingir? As pessoas esquecem que o ser humano tem uma natureza ruim, a natureza do escorpião, e que para que o Senhor mude, como Ele faz com a própria natureza, mudando as características para que se cumpra o seu propósito, o propósito do tempo, da folha, Deus utiliza meios, porque é o meio que Ele tem para trabalhar conosco profundamente. O seu jeito não seria o suficiente. Então, Deus tem que utilizar-se de formas que muitas vezes nós não gostaríamos, não desejáveis, mas creia de todo o seu coração que o propósito dele está se cumprindo na sua vida. Muitas vezes nós não entendemos Deus. Muitas pessoas estão decepcionadas com Deus porque servem o Senhor, têm um coração na obra, e alguns acontecimentos vêm de forma a surpreendê-los. Ele: poxa vida, eu servindo ao Senhor com integridade, né? E Deus permite isso na minha vida. Saiba que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Então saiba que a tribulação está aí, a tempestade está aí. Saiba, tenha convicção que há um propósito maior, não revelado muitas vezes. Você não está entendendo nada. E é bom isso aí, porque se você tivesse conhecimento de tudo que Deus ia fazer com você, para que você atentasse para o propósito dele, né, você pirava. Meu Deus, você viveria assustado. Meu Deus, vou ter que passar por isso. Meu Deus, quando vai começar? Quando vai terminar? Não, meu irmão. A palavra diz o seguinte: olha, não fiqueis ansiosos por nada desta vida. Por nada. Confia no Senhor. E nós vamos desfrutar dessa pacificação da alma pela fé. Você tem que crer. Você tem que crer. Porque senão fica complicado, meu querido. Servir a Deus não é essa facilidade, não. Porque na hora da prova, meu camarada, meu irmão, tem gente aí de bico com Deus, porque não discerniu isso, né? E aí, eu estive meditando numa passagem que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, aquela passagem onde Samuel foi enviado a Jessé para ungir Davi, o novo rei de Israel. O propósito de Deus, neste momento, nós podemos extrair riquezas, irmãos, para nossas vidas aí. Como a palavra é rica. Oh, glória a Deus! Nós temos que aprender e pedir discernimento para fazer a leitura do agir de Deus. A leitura da palavra é uma coisa. Agora, a leitura do agir de Deus na nossa vida. Aonde Deus quer te levar? O que Ele quer fazer com você? Eu só tenho a certeza de que é algo bom, ainda que aparentemente
você não perceba isso, né? A leitura do agir de Deus. E olha o que aconteceu nessa passagem com Samuel. Samuel foi repreendido pelo Senhor. Começa assim, né? A história começa aí. Saul havia sido rejeitado por Deus, porque nós temos que ler o que significa para Deus obediência, né? Deus prefere a obediência ao sacrifício. Muita gente achando que eu estou trabalhando para Deus e estou fazendo e acontecendo, mas do seu jeito. Esquece que obedecer é melhor do que sacrificar. Faça a leitura do agir de Deus. É como ler nas entrelinhas. Sabe como é que é? A leitura do agir de Deus. Então, Saul havia desobedecido, havia sido rejeitado. O Senhor falou para Samuel: vai lá, até quando que você vai ficar com peninha de Saul, ô Samuel? Eu já tenho uma posição em relação a Saul. É um novo rei que eu vou estabelecer. Então, isso já nos ensina, irmãos, que a misericórdia de Deus não se confunde com passividade, com omissão. Deus tem um propósito. Se Deus tem um propósito, há uma direção. Novas condutas, às vezes, vão ter que ser inseridas no nosso dia a dia. Quando o outono determina que as folhas caiam das árvores, é porque há um propósito maior, um tempo aonde aquilo tem que ser daquela forma, porque o Criador de todas as coisas assim estabeleceu. Então, nós temos que estar atentos a isso, que o outono, as folhas vão cair, sim? E Samuel estava com peninha. A Bíblia nos ensina a ser positivos, sim, sim, não, não. Tem hora que é um humanismo precário, que afronta o propósito de Deus para a sua vida. Nós somos muito permissivos em algumas questões, irmãos. Eu digo isso porque a gente tem muitas fraquezas. Muitas vezes você se omite, você se esconde de tratar a questão como tem que ser. E no meio do povo de Deus, principalmente, é um povo que é ensinado a obedecer. Muitas vezes, na nossa casa, você tem que dizer não para o seu filho. Não pode, não é assim, você tem que repreender. Você vai ser muito mais amigo quando você exortar aquela pessoa que você considera, do que acolher e ser conveniente para agradá-lo. Eu tenho aprendido isso. Eu particularmente tenho dificuldade para dizer não. Eu tenho dificuldade para negar as coisas. Faz parte da minha pessoa. E muitas vezes a gente acaba sendo meio que mole, entendeu? E a palavra tem que ser, como diz aí na gíria, a palavra reta. É o papo reto, né? Então nós temos que aprender com Deus nisso aí. Porque o propósito de Deus tem a ver com obediência. Tem a ver com paciência, com misericórdia, com bondade, mas não com passividade. Não com omissão. Samuel, o que você está esperando? Eu tenho um propósito maior. E aí vai Samuel lá, mas o Samuel já fala assim: Senhor, mas a minha cabeça vai rolar. Porque a hora que Saul tomar conhecimento que existe essa ordem vinda do Senhor, a rejeição dele e outro rei vai ser posto em seu lugar, a primeira coisa que vai acontecer é a minha cabeça vai, o seu porta-voz e minha última ação, eu acho. Mas Deus, no seu propósito, Ele é estrategista. Aleluia. Deus é inteligente por excelência, né? O que Deus faz para amenizar as coisas estrategicamente? Deus fala assim: você vai convidar a casa de Jessé
para uma oferta. Vocês vão participar, segundo diz aí, né? Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Aí o Senhor falou para ele: olha, não, faz o seguinte, toma contigo um novilho e diz que você vai sacrificar ao Senhor. Pronto. Se eu estou indo fazer um sacrifício, mal sabe ele que o destino de Israel estava sendo estabelecido ali, naquele singelo ato, entre aspas. Na realidade, o propósito de Deus estava se cumprindo, mas dentro da estratégia do Senhor. E a coisa não fica por aí, né? O Senhor poderia, para tornar a coisa mais rápida, estabelecer o seguinte: se fosse eu, se fosse você, para a gente andar de uma forma mais célere, falar assim: Samuel, é o seguinte, o menino que vai ser rei é o que é o pastor, o nome dele é Davi, manda Jessé logo ir lá e chamar esse rapaz, porque é esse o meu escolhido. Mas não foi assim que aconteceu. Aí vai o profeta, chega lá com aquela conversa toda, manda chamar os filhos para participar aí desse momento. E o profeta, quando bate o olho em um Eliabe, pela altura do homem, já fica impressionado, porque a gente fica impressionado. Olha, esse aí tem a postura, o tamanho de um rei. É esse aí. Eu falo, errou, feio. Samuel, Deus não vê como o homem. O homem vê a propaganda. Nós somos captados pelas propagandas. Você fica louco, né? Olha que coisa linda, eu quero esse produto. A propaganda nos fascina. A primeira impressão é que fica, não é assim? O Senhor fala, não. Isso já nos ensina que o propósito de Deus se cumpre, mas o olhar de Deus não está para o exterior, irmãos. Está para o interior. Como é que está o nosso coração? O nosso coração está alinhado com o propósito de Deus? Tenha misericórdia, Senhor. E aí, o absurdo. Agora o absurdo. O pai de Davi manda chamar os filhos, exceto... Esqueceu o menino, aquele lá é o insignificante. E o propósito de Deus passa pelo insignificante, passa pelas coisas loucas. Porque Deus é estrategista. E aí o pai manda chamar os filhos e o Senhor olha. O profeta pergunta, vem cá, tem mais ninguém não? Aí vocês conhecem a história. Lê aí o capítulo 16, primeiro livro de Samuel. Tem um menino, nem o próprio pai cria nele. Você já imaginou isso? Dentro da sua própria casa, e você muitas vezes não crê na possibilidade de seu filho ser uma bênção, porque você olha para ele assim, isso aí não vai dar nada não. O propósito de Deus pode passar, a revolução pode vir de uma estrebaria. Meu irmão. E aí, a gente percebe o seguinte: quando chega Davi, mandam chamar Davi, Davi chega e é o próprio. A história você já sabe. Mas o que eu gostaria de pontuar acerca do propósito de Deus para nós finalizarmos? Para você não esquecer que você existe por conta de um propósito. Mas esse propósito se cumpre e a leitura do agir de Deus, presta atenção nisso. Nós observamos que Davi já estava sendo preparado por Deus, aprendeu a trabalhar com uma funda. Guerreiro. O Senhor já estava ensinando a Davi, já estava preparando Davi para ser rei.
Ninguém imaginava isso. Nem o próprio pai, que convivia diariamente com o menino, pensou nessa possibilidade. Na realidade, até esqueceu dele. Então, a primeira coisa, o propósito de Deus, ele se estabelece, geralmente, o que a gente vê é na vida de alguém que está aprendendo. Aprendendo. E para aprender é preciso ter humildade, é preciso ser discípulo, é preciso ser obediente. Então, se o sujeito tem dificuldade em ser discipulável, esquece, é difícil. Porque ele não vai ouvir. E Deus precisa que nós possamos ouvi-lo. Porque ele vai falar conosco. Filho meu, vem aqui, vamos ter uma conversa. É preciso aprender de Deus. Jesus, aprendei de mim. Aprendizado. Propósito de Deus está atrelado a essa necessidade. Você é discipulável? Como é que está? Não sei. Está batendo com a cara da porta, está dando murro em ponta de faca porque você não aprende. É difícil de lidar com você. Você é cabeça dura, meu querido. Para um pouquinho. Talvez exista a possibilidade de você estar errado. Oh, quantas vezes. Nós não somos dono da verdade. Jesus é a verdade. E também verifica-se que o Senhor ministrou no coração de Davi coragem. Para defender as ovelhas, Davi enfrentou o urso e enfrentou o leão. Não é isso que diz a palavra? Então, é necessário ter um coração de aprendiz e é necessário ter o coração também de um guerreiro. Ter coragem de apresentar a sua identidade, dizer, eu sirvo ao Senhor, a minha opção é por Jesus, eu não vou seguir o que dita ao mundo. Que venham os leões e que venham os ursos, mas eu sei o que eu quero, eu tenho uma identidade. Propósito de Deus para se cumprir na sua vida, é necessário que você coloque diante do mundo a sua identidade. Eu sirvo ao Senhor. Eu sou dele. Eu sou dele. Agora, você tem N opções. Você quer conhecer a vida, quer curtir a vida. Olha aqui, você pode curtir a vida. Mas você pode curtir a vida com um coração cheio de paz, de gozo e de alegria que o mundo não pode te dar. É verdade. E por fim, Davi, que o pai não via e que Samuel, sob a sua ótica, escolheria outro. Davi era portador de uma sensibilidade de um poeta, de um músico, ele era um adorador. O discípulo, valente e adorador. Propósito de Deus, a via do propósito de Deus geralmente passa por aí. Este jovenzinho, né, teve momentos na sua vida em que ele pecou. Você é falho, eu também sou. Mas nós temos que ter a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E nós temos que ter a coragem de nos prostrarmos. E nós temos que aprender com os nossos erros. Não é fácil isso não. Não é fácil. Mas sem essa sensibilidade, sem você ter sensibilidade em ouvir o comando de Deus, fica muito difícil. O Senhor vai dizer não. O Senhor vai dizer vai. Meu filho, é cilada. Então, mas tem que ouvir. E o coração de adorador. Então minha alma louva ao Senhor. É preciso estar de bem com a vida, apesar
dos pesares. Senão você vai ficar frustrado. Você vai achar que a sua conduta é suficiente para Deus não te colocar em situações difíceis. Eu sou fiel, sou dizimista fiel, eu tenho consciência de que eu estou agindo de boa fé, tudo você tem em seu favor. Senhor, o que é isso? Lê do engano. Você está aprendendo de Deus? Porque tem uns caras que muitas vezes se acham assim, secretário de Deus sabe tudo. Não, já tem, bate pronto, tem respostas prontas para tudo. E às vezes, o mais sábio é dizer, eu não sei. Eu não sei. Por que Deus fez isso? Eu não sei. Mas Ele tem um propósito. Eu não saio da condição de servo. Meu irmão, minha irmã, eu encerro por aqui. Gostaria que você guardasse no seu coração. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Chuva, sol, coronavírus. Existe um propósito maior para a sua vida. Você não vai partir desta vida sem que se cumpra o propósito dele na sua vida. Mas é fundamental. Nós estamos chegando a quase 30 minutos de ministração. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você tenha recebido esta palavra. Que essa palavra possa ter te enriquecido, porque eu fui enriquecido pela palavra. Nós nada somos, mas a palavra, por isso que eu estou de pé. Por isso que eu estou aqui com o coração de bem com a vida. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito para mim e para você. Amém? Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha um tempo, né, de muita tranquilidade, que esse tempo agora nós vamos ter que reinventar. Ser pai, cônjuge, porque é um tempo de confinamento. Não deixe o estresse, reinvente. Você vai ter uma visibilidade que você não tinha antes. Aproveite a oportunidade, que logo, logo, em nome de Jesus, isso vai passar. Aí nós vamos voltar àquela correria, mas algo pode ficar marcado aí. Tenho certeza que você vai passar a ter uma visibilidade bem maior de coisas que você não tinha tanta visibilidade assim. O mundo não poderá ser igual depois do que está acontecendo. O Senhor vai promover, com certeza, uma oportunidade para nós crescermos. Nós vamos ser mais precavidos, né? Vamos trabalhar mais com prevenção e vamos seguir aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os teus servos, abençoa a minha vida, a vida de quem está ouvindo esta palavra. Senhor, nós sabemos que há um propósito para todas as coisas. Que se há um propósito para uma folha que no outono cai, nós sabemos que o propósito que Tu tens para as nossas vidas é de uma grandeza imensurável, que às vezes nós nem imaginamos. Cuida dos Teus servos nesta hora, aqueles que estão vivendo um momento de dificuldade, um momento que não estão entendendo o mover, ou Teu mover sobre as suas vidas, que suas almas sejam pacificadas nessa hora. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus os abençoe.